Assim nos diz porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Até aqui. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, se acomodarem. Eu quero dizer para os irmãos que esse texto, ele pode nos parecer um pouco contraditório em falarmos que Deus ira. E é exatamente nesse contexto que eu gostaria aqui de focar, a minha palavra nesta noite, se o Senhor me permitir. Irmãos, o verso 18, ele nos fala que a ira de Deus, ela se manifestará onde? Revelada nos céus. E quando a gente, como cristão, como seguidor de Cristo, como pessoa presente em tua caminhada, nós aprendemos e falamos do amor incondicional, que alcançou a todos, que salvou a todos. E aqui, nessa carta aos Romanos, estamos tendo uma contestação, onde fala que do céu se manifestará a ira de Deus. E eu quero te alertar sobre isso nessa noite. Culto de ensino da palavra, onde aqui eu gostaria de deixar para vocês que Deus é Deus de amor. Deus é Deus no amor. Deus é Deus em todo o amor. Mas o amor não tem ira. Quem ama não ira. Quem ama não contenda. Quem ama não admoesta. Quem ama não peca contra as obras. E isso não é conflitar o que Deus é. Deus é amor. E Deus, além disso, ele é equilibrado em seus atributos. Protege, alimenta, sustenta, guia, renova, restaura. Ele é Deus. Da criação, do arrebatamento, ele continua sendo Deus. Deus, ele é perfeito em seu amor. Mas pastor, o senhor já está falando tanto, e aonde está a ira de Deus? E é nessa hora, ainda, que eu quero continuar a falar mais dos atributos de Deus. A sua santidade e justiça também são perfeitas. Mas eu quero dizer o seguinte, que Deus, ele é tão bom, tão puro, que os seus olhos não são dignos de contemplar a maldade. Porque a sua bondade é grande. O seu amor, ele é inexprimível. Não tem palavras para expressar o amor de Deus. O nosso vocabulário, ele é pequeno, ele é curto. Ele não é extensivo. E aqui, Deus, ele é perfeito em seu amor, em sua santidade e em sua justiça. Porque quando a gente olha uma cena de maldade, como a gente fica, irmãos? A gente fica alegre? A gente fica triste, não fica? A gente se comove, a gente chora,
A gente às vezes olha para o nosso filho, ainda mais quando é com criança, a gente fala assim, meu Deus, como eu reagiria se fosse comigo? Porque quando está com o outro, né, irmão? Mas quando está com os nossos, é diferente. Fala se não é. E com Deus não é diferente, porque nós somos de Deus. E aonde vem a ira de Deus aí? A ira de Deus, ela é contra o pecado. Porque, voltando para o contexto lá, no verso 18, por que a ira de Deus se manifesta no céu? Porque ela vem sobre todo o quê? Impiedade e injustiça de quem, irmãos? Dos homens. Que o quê? Seguram a verdade, detêm, esconde a verdade em injustiça. O que o homem faz? O homem começa a criar suas leis próprias para se auto-beneficiar. Se eu estou ganhando, não tem problema se ele perder. Se eu estou bem, não tem problema o outro estar mal. E a gente vê muito isso. Principalmente onde pessoas têm acesso a coisas fáceis. A gente não vê esses escândalos aí estourando sobre corrupção? Eu não me deixo de esquecer na época da pandemia. As UTIs em crise, não era? O governo dando dinheiro para as prefeituras, para os governos, para eles o quê? Equiparem seus hospitais. E descobriram-se tantos escândalos de corrupção. Eu lembro de uma entrevista de um governador, não vou citar o nome aqui, mas é daqui perto de nós, que falou assim, não, mas eu só roubei 700 milhões. Foi só 700 milhões que eu roubei. Para que tudo isso? Eu não sei se foi fake news, que eu vi um vídeo no status de um colega aqui, eu não assisti. Nem sei se já teve a entrevista com um dos candidatos, que foi perguntado a ele, mas o senhor não deve nada para a justiça? Foi fake news aquilo ou é verdade? Foi verdade, irmã? Misericórdia, irmão. Eu achei que era mentira, por isso que eu não posso falar. Se não investigar, não vai achar corrupção, né? Irmãos, o que não é seu, não é seu. O que é do outro, é do outro. A gente não prospera querendo o mal do outro, irmãos. A gente não prospera amaldiçoando que o outro está prosperando. Lembra que a gente conversou aqui sexta-feira passada, se eu não me engano, atrasada, sobre os dois irmãos lá? Lá no Éden. Não foi? O que aconteceu? Caim não conteve a sua ira, a sua ganância, ou ele não aceitou o seu irmão ter sido abençoado por Deus com sua oferta, e ele não. Ele desejou o quê? Eliminar a bem-aventurança do outro. Ele não buscou fazer o melhor, ele quis acabar com o outro. Olha só, irmãos. Tem uma cena em livros de história, eu já vi alguns livros de história, na época de Hitler. Esse é um vídeo real. Ele pegou uma galinha e tirou todas as penas dessa galinha. E a galinha comia na mão dele. Bicava na mão dele comendo milho. Não sei se foi ele que arrancou as penas. Mas aquela imagem, ela, por alguns comentaristas, né, ele fala que quando você humilha, escapela, destrói a idoneidade, destrói a consciência do povo, o povo come o que você dá, faz o que você quer. Porque as pessoas perdem a consciência, perdem a identidade, irmã Ilma. E eu quero te dizer, irmãos, não perca a sua identidade cristã.
permaneçam crentes diante das suas dificuldades. Deus não importa com a nota da sua prova. Deus quer ver o seu comportamento diante da sua prova. É isso que Ele quer. Qual o seu comportamento? Permaneceu fiel ou murmurou? Desviou dos meus caminhos? Ou abandonou, virou as costas? Como diz a palavra aqui, ele se deteve a verdade em injustiça? Buscou somente a me agradar? Ou realmente, ou verdadeiramente buscou fazer o melhor para mim, né? Deus ama a todos, irmãos. A gente fala isso muito frequente. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que quando nós fazemos acepção de pessoas, nós pecamos contra Deus. Porque Deus não fez acepção. Mas pastor, Ele só pegou a família de Noé. E o resto da humanidade inteira Ele matou debaixo d'água. Fez acepção de pessoas? Não. Ele mandou Noé construir, Noé ficar pregando, arrepende-se. Vamos, me ajuda a construir. O povo não conhecia chuva, irmãos. Não conhecia barco, não conhecia nada. E o que aconteceu com aquele povo? Caçoava de Noé, né? Você está louco? Fazer um barco desse tamanho, lugar que nem rio tem. Nem chove aqui desse tanto para ter água desse volume. E aí quando Deus abriu as comportas do céu, o que aconteceu naquele lugar? Inundou tudo. E ele, ao entrar pela porta, Deus a fechou por fora. As pessoas batiam querendo entrar e falavam assim, não posso abrir, porque não fui eu que fechei. Irmãos, o homem, ele é mau. Mas ele é obra de Deus, pastor. Como é que ele é mau? Porque ele conheceu do fruto do bem e do mal. Por isso, irmãos, que nós temos esse pensamento de às vezes olharmos e cobiçarmos, de às vezes olharmos e desejarmos mal, de às vezes tocarmos e falar, já é meu, está na mão, está fácil. De você entrar e sair por algum lugar e falar assim, agora eu posso levar o que eu quero daqui. Cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã. Cuidado com as ofertas que você tem recebido em tua casa. Cuidado com aquilo que chega até a tua porta. Posso aceitar, pastor? Claro que pode. Desde que você ore ao Senhor. Desde que você apresente verdadeiramente. Desde que você esteja em comunhão. Em discernir se aquilo é lícito ou não é lícito. Em João 3,16, como é que Deus fez? Deus deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida todo que nele crê. E só falou todo? Parou no todo ou não? Mas precisa o quê? Crer. Então, a todo aquele que crê é alcançado e salvo, irmãos. Não faça juízo. Então, eu já comentei inicialmente que a ira de Deus é contra o pecado. A sua justiça reage com ira. Mas a ira é contra o pecador? Contra o pecado. Tanto é que quando... O que aconteceu lá com Jonas? Deus o ordenou para ir aonde? Nínive. Fazer o que em Nínive? Pregar a palavra de Deus, do arrependimento. E Deus falou com ele, se eles não arrepender, acabarei com todos. E quando Jonas fugiu da direção de Deus, Deus fez ainda ele, através de um grande peixe, né? Ser o quê?
regutinado, né? Cuspido, sei lá como, lá na praia de Nínive. E ali na barriga daquele peixe ele arrependeu e reconheceu que Deus tinha dado ele a missão. Ele orou. E ali Deus, 3 dias e 3 noites, não é isso? Imagina, 3 dias e 3 noites, no escuro. Num lugar, deve ser quente, né, a barriga do peixe. Eu penso que deve ser. Né? Hã? Fedido? Será? Eu não sei, não quero nem ver. E ali Deus permitiu ele ficar ali respirando, vivo. Olha, irmãos, como é que Deus age. E ele foi despejado, cuspido, não sei qual palavra usar, né, irmãos? É a praia de Nínive. Olha. E ali ele adentrou a cidade ainda com medo, mas ele teve acesso a quem? Aos príncipes e o rei, não é isso? E ali imediatamente, o que aconteceu com aquele rei? Ele reconheceu, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco, pôs assim sobre a cabeça e se prostrou. E Jonas foi embora. E aí ele ficou esperando a destruição, né? Mas Deus é amor. Amém, irmãos? Porque quando você arrepende, Deus continua contigo. Quando você não arrepende, Deus continua lá. Mas Ele está esperando o seu arrependimento. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9. O que fala para nós aqui? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros, né? Então, só a parte A que fala, né? Que nós temos que amar o quê? E aborrecer quem? E Deus será conosco. Amém, irmãos? Ame a justiça de Deus. Ame a justiça de Deus, irmãos. Para que você cresça em tua presença. Para que você resplandeça no Senhor. Deus ira com pecadores. Sabe por que Deus ira com pecador, irmãos? Vamos ver se você pegou já. Quem peca está como? Fora, desviado. Concorda? Distanciando. Quem peca está o quê? Devanando, né? Está substituindo a verdade de Deus pela verdade do mundo. Que esse mundo possa ser só ele, tá, irmãos? Amém? Então quem peca está o quê? Trocando Deus, que é a verdade. Por isso que Deus é o quê? Ira. Porque sobre Deus, né? Sobre ele, o homem o trocou por uma fantasia imaginária. Ao versículo 25 lá, de Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meu amado irmão, às vezes você está servindo ao dinheiro. Às vezes você está servindo à sua casa. Às vezes você está servindo ao carro. Às vezes você está servindo ao seu status. Às vezes você está servindo só para os seus vizinhos te admirar. Meu amado irmão, minha amada irmã, sirva a quem é merecedor de toda a honra e toda a glória, que é Deus, Criador de todas as coisas. Pare com essas fantasias. Pare com esses desejos. Nós, humanos, somos incomensuráveis.
Nós humanos somos insaciáveis. Nós queremos tudo, irmãos. Eu já falei isso aqui já. Levante suas mãos aí. Pode levantar, irmã Sara. Tem quantas mãos? Quantas? Para que ter mais 2 bolsas? Para que ter mais de 2 pés de sapatos? Tem 2 pés, irmãos. Você tem 2 ombros, para que ter mais de 2 vestidos? Estou falando do meu jeito, tá, irmãos? Com todo respeito. Mas eu quero dizer isso. A gente quer ter tudo. E a gente, às vezes, não consegue ajudar quem está do lado. E esse do lado, irmãos, às vezes está na nossa casa. Está lá, ó, longe da presença. Mas eu estou buscando. Eu estou apresentando, amém. Mas a gente precisa levar a salvação. Quando eu falo levar, às vezes é levar a pessoa à salvação. Mas a gente quer que a salvação venha até a pessoa. Irmãos, ação. Vou repetir, ação. Cadê a ação? Só está no Vira a chave. Movimente. Não se conforta com a verdade revelada por Deus. Está desviado. Não precisa ir na igreja, não. Ouvi aqui no YouTube, precisa não. A graça já me alcançou. Sou da graça agora. Não sou mais da lei. Amém. Tem muitos pregando isso hoje. Glória a Deus, a graça nos alcançou mesmo, a misericórdia nos alcançou. Mas e a obediência ao Senhor? Vai ficar onde? Não preciso mais dizimar, não preciso mais ofertar, não preciso mais tomar a Santa Ceia, não preciso mais me portar com dignidade na igreja, não preciso ir nos cultos. Não, eu já sou da graça, a graça me alcançou. Falsas doutrinas. Não quero ser antiquado. Não quero ser aqui retrógrado. Mas eu quero dizer que a palavra não mudou. A palavra continua a mesma. Às vezes você comprou uma Bíblia nova, pode estar a diferença aqui, as concordâncias nominal, verbal, mas cuidado. Porque a palavra é o que o seu coração recebe. E às vezes seu coração está cultuando um outro Deus. Não o Deus que nos libertou do pecado. Amém, irmãos? Tem pessoas, irmãos, que buscam se apoiar em qualquer coisa que mantém o seu modo de vida e pensamento egoísta. É do meu jeito. Vou montar a minha igreja. Minha igreja vai ser assim. A minha Bíblia vai ser assado. O meu culto vai ser assim. Irmãos, para com esse egoísmo. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos buscar mais. Dividir o pão. Viver a igreja primitiva. É a nossa origem. E nós estamos deixando de olhar no retrovisor, olhando só para frente. Está vindo coisa aí, irmão, se você não está vendo. Apocalipse está falando para a gente. A natureza de Deus, ela é perfeita. Rebelião, rebelar-se contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua lei, não tem tolerância, irmãos. Não tem. Não tem aceitação. Deus deseja eliminar o pecado. Deus deseja restaurar o pecador. Mas para ele ser restaurado, tem uma condição. Ele não pode passar por distorção de caráter, idoneidade, de imagem, e nem rejeitar a verdade. A verdade é única. A palavra é a verdade. A palavra vos libertará.
libertará. Não tem outra forma de te libertar, irmãos. Não tem dinheiro que compre. Não tem templo que compre. Não tem ar-condicionado, não tem joia, não tem nada. Só tem a verdade. Só tem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Reflita, irmãos, em sua vida. Reflita diante dos seus afazeres, das suas escolhas. Reflita no que você escolhe. Se não está adorando uma fantasia. Amém? Porque nós precisamos adorar o quê? Verdadeiro Deus. Não é fantasias. Não é coisas imaginárias. Que de repente, quando você acordar, você viu que você estava servindo errado. Sua eternidade, irmão, a minha eternidade, está acima de qualquer coisa. Não está não, irmãos? Eternidade. Você consegue imaginar o que é eternidade? Eu tenho dificuldade de imaginar o que é eternidade. Não consigo. Quando eu pensei aqui, eu já vi que não é eterno. Ainda é mais. Como diz quando a gente fala para as crianças, pensa num lugar longe. Pensa. Eternidade é mais que isso ainda. Quando eu comento com vocês um carretel de linha, né, irmã Sara? Que eu falo aqui, né? Tem lá 500 metros, 250 metros. Um pedacinho assim é a sua vida. Quanto você tem ainda para desenrolar desse carretel? Tem demais. E o carretel tem fim, né? A gente está comparando. Romanos 3, capítulo 20. O que fala para nós lá? 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É nesse versículo é que eu quero voltar sobre a graça. A graça é Deus que nos dá. A graça é que vem do céu, que Ele derrama sobre nós. Mas quando a gente observa as entrelinhas da lei, o que nós deparamos? Que nós erramos, que nós pecamos. E o pecado vem. Meu amado irmão, minha amada irmã, todo ser humano merece a condenação de Deus diante dos seus pecados e das suas iniquidades. Porque tem gente que peca, mas tem gente que além de pecar é mal. Aprendemos lá, né, na casa do irmão Roesa, lá, um vizinho dele lá. Iníquo, maldade, intenção de fazer, desejar fazer. Então, meu amado irmão, não tem inocente, não tem inocência quando a pessoa premedita, né? Não é isso? Premedita, né? Não tem inocência. Fez de caso pensado. Premeditado. Olha só, irmão. Caí em adultério. Deus me livre. Mas para mim cair, eu já desejei, irmãos. Pequei contra a carne. Eu já desejei. Não pequei porque pequei. Já desejei. Já dei a brecha. Já sou iníquo. Está vendo como é que é um detalhe da palavra? E às vezes a gente lê, relê, passa por ela e a gente não percebe. A ira de Deus é diferente da ira humana. Deus é tardio para irar. Não é inflamado. Nós somos sanguíneos, né? Deus é Deus. Não é imprevisível. Você não sabe o que vai fazer. Deus nos remete, antes da sua ira, várias advertências. Eu lembro da minha mãe. A mãe batia na gente umas 4 vezes por dia.
E meu pai era uma vez a cada 3 meses. Mas a surra do meu pai valia por uns 200 surras da minha mãe. Não pela força, não pela violência. Mas era a posição de pai. Então aqui, com todo respeito à palavra, eu falo, minha mãe era Deus, né? Avisava. Vou contar para o seu pai, Deus é mais. Não conta não, tem misericórdia. Aconteceu isso lá em Caracol, né? Com as meninas nossas, lá no Piauí. Ligava para a Elane, mandava bilhetinho. Aí um dia que falou para ela assim, vou ligar para o seu pai, pelo amor de Deus, não liga não. A diretora foi lá em casa, era vizinho da gente, né? Conhecido. O que é isso, pai? Falou seu nome, a coisa mudou. Eu falei assim, minha filha, lá em casa, o violão quem afina é eu, né? Quem toca é a Elane, mas quem afina sou eu, né? Aí... Então, irmãos, nós precisamos ter isso, né? Porque Deus é assim. Por isso que Paulo nos exorta, né? Para sermos tardios também, né? Para sermos longânimos, né? Porque antes a gente não fazer do que nós fazemos e arrependemos, né? Em 2 Pedro, lá no finalzinho, capítulo 2, capítulo 3, 9, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos remete assim. Vamos ler o 8 também. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Amém, irmãos? Então, que nós não nos percamos pelo caminho. Se está vendo um irmão que está se perdendo, vai atrás dele. Ei, é por aqui, ó. Volta para cá. Não é para lá não, irmão. Vem, volta para a igreja. Vai para a escola. O que aconteceu que você faltou? Papel nosso, irmãos. Interagirmos, conversarmos. Você sentiu falta de alguém do seu lado aí hoje? Tem certeza. Fazer esse exercício. Talvez hoje está tarde que chegar em casa, mas amanhã você pergunta, nossa, senti sua falta lá ontem. Não fala que a palavra foi para você, não foi para ele não. Tem gente que fala assim, nossa, você perdeu a palavra, foi tão boa ontem. Não, irmão. Senti sua falta. Eu gosto quando você está perto de mim lá, é tão bom. Porque a palavra foi para você que veio, não foi para aquele que não veio, irmãos. A gente só quando está aqui escutando algumas coisas, a gente fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui. Ciclano tinha que estar aqui. Nossa, por que meu esposo não veio hoje? Olha aí. Nossa, mas meu menino tinha que estar aqui para ouvir. Não, a palavra é para você, irmãos. Não é para quem não veio, é para você que veio. Hoje ali, quando eu e minha esposa me acompanhou lá para ir lá no cemitério lá do Padre Salatiel, me deu uma reflexão muito grande. E no serviço, quando eu cheguei lá no serviço, eu tive a chance de falar e falei. Deus me deu a graça. Irmãos, quando a gente vê aquele corpo dentro daquela urna, o que será daquele corpo ali? Nada. Ele não pode arrepender mais. Ele não pode manifestar mais o amor que ele tem com Jesus. E ele vai para onde a gente manda ele ir. Aliás, leva ele, né? Porque ele nem mandar ele, vai, levanta, ele vai, né? Então aquela reflexão, ela me deu uma reflexão ali. Deus me deu uma palavra que eu achei fantástico naquele momento. É um senhor, né, meu bem, já de idade avançada, assim, que creio eu, ou a doença que fez ele envelhecer, né, que ele tinha câncer, tratou nos últimos quase 3 anos. E ali, a palavra que me veio é o seguinte, nós temos que fazer enquanto ainda nós podemos, irmãos.
Porque depois que você não pode mais, você não vai fazer mais. Não vai. E ali no serviço, fui lá chamei um colega para tomar um café lá, que eu vi que ele estava triste, vamos lá, tomar um café ali. E ele sempre faz isso. Quando ele faz comigo, eu faço com ele, vamos. E aí nós conversando, ele realmente no caminho já começou a falar, você sabia, né? Deus tinha tocado e vamos lá. E quando chegou lá, um colega entrou também no café lá, entrou mais um outro. E aí surgiu lá um momento assim de descontração. E aí o colega lembrou do Cláudio Duarte, né? O pastor, né? Cláudio Duarte. Falando do jeito que ele fala da palavra. Eu falei assim, mas o colega aí foi lá. E esse rapaz não sabia que eu tinha visto no status, né? Eu tinha, que legal, você foi lá. E eu sei que ele não é crente. Eu falei, amém, ele foi buscar a palavra. Né? E ali, ele falou assim, eu ainda fui, Rove, e sentei ainda aqui em São Paulo, não sei se ele ministra assim, é ouro, prata, bronze, arquibancada, né? Não sei se todo lugar é assim. As posições dos bancos, né? Da frente é ouro, a segunda fileira em diante é prata. Já viu isso em algum lugar? Foi novidade para mim. Foi novidade para mim, não sei se isso é comum aqui. Eu ainda paguei o lugar ouro. Minha esposa queria sentar na frente. Ela falou assim, meu bem, será que não pode ser, pelo menos lá no bronze, no prata? Não. Vamos comprar no ouro, lá na frente. E bateu foto com ele ainda, selfie lá. Aí eu falei assim, isso mesmo, irmão, você fez muito bem, porque eu vim agora, tem 40 minutos que eu cheguei de um velório. E a pessoa que está lá não pode fazer essa escolha que você fez. Foi a palavra. Então a gente tem que fazer enquanto a gente tem fôlego de vida. Porque enquanto tem vida... Esperança. Irmão Zé está sintonizado comigo aí. Ó. Enquanto tem vida, há esperança. Então faça, irmãos. Faça enquanto se pode. Porque vai passar, Jaque. E depois não pode fazer mais. Eu estou com vontade de... Como é que chama o lugar que eu quero ir mesmo, irmã? Maragogi. Eita, essa palavra nem sai da minha boca, tanta vontade que eu estou. Tem vontade, irmãos, de ir lá. Maragogi. Tem que falar em espírito dessa palavra. Lá no Fortaleza, Maceió. E aí, irmãos, a gente tem que o quê? Planejar. A gente tem que o quê? Estruturar. A gente tem que fazer. Porque vai que amanhã Deus me recolhe. Talvez não permitiu que eu fosse, né, irmã? Mas será que eu busquei apresentar ao Senhor meu desejo? Senhor, eu estou me esforçando aqui, não vou deixar de dizimar, vou deixar de ofertar, mas estou reservando aqui um pouquinho. Me guarda aí dos gastos dos remédios, me livre de alguma coisa para mim poder ir. E assim a gente vai. Então, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento, porque senão nós padecemos. E a gente tem que buscar os que perdem. Mas para terminar, mas o pecado não tem fim na humanidade. É triste falar isso, irmãos. A humanidade continua pecando. Lembra a história do povo? Pecava. Vinha um profeta, falava. Eles iam o quê? Reconciliava com o Senhor, não é isso? Passava um período, tudo bem, de repente, começava a pecar de novo. E assim foi a história do povo de Israel. Entrava rei, saía rei. Entrava rei, saía rei, não é isso? Porque eles queriam um líder. E o líder levava-os ao pecado. Então a humanidade continua a pecar e a rejeitar o Senhor. Essa é a parte pior. Contudo, como é que Deus se comporta? Deus, Ele o quê? Passa. Contudo, Deus possa, um dia parar isso e romper contra o mundo, contra o ímpio. E aí vai ser o juízo. E como é que vai ser? Igualzinho é em Apocalipse, já está escrito. Como será?
1000 anos. Não haverá morte, somente sofrimento, ranger de dente. Irmãos, quem quer isso para a sua vida? Chagas, fogo que queima, não te mata. Fome, que você fome e você não morre. Doença, você não morre. Imagina. Que tragédia, irmãos. Já está revelado. É o juízo que está para aqueles que não aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E muitos estão como? Berço esplêndido, dormindo. Sem estar com a visão espiritual da coisa. Não, eu tenho meu emprego, tenho meu celular. Como é que chama a marca boa de celular mesmo? iPhone. Escutei no rádio hoje, 14 mil reais, sei lá quanto custa. É isso mesmo, né, irmão? Glória a Jesus, para quem pode, aleluia. Né? Tem que profetizar, né? Amém, né? E aí a gente tem tudo, mas não tem Deus. Aí é infeliz, depressivo, doente, não tem alegria com nada, vai para as drogas, tem que buscar alegria, não acha. E nós aqui, com a alegria de ouvir a palavra, de aprender, de profetizar, de levar para nossa casa uma palavra de conforto, de vitória. Então, irmãos, vai chegar o juízo, né? E Deus, ele vai o quê? Irromper o mundo, né? Não podemos continuar da mesma forma, pensando que a conta não chega. É igual quem não tem experiência com cartão de crédito, vai só passando o cartão, né? Chop. Compra, no cartão. De repente chega lá a revistinha em casa, né? Hoje nem chega mais, hoje é tudo eletrônico, né? Mas chegava aqueles boletão, né? 2 folhas, 3 folhas. Você fala, Deus é mais. Irmão, a escolha foi sua. Você que escolheu. A conta chega. Não tem jeito de não chegar. Então, meus irmãos, vai chegar a conta. Pois Deus, ele irá nos responsabilizar pelos nossos atos e escolhas. Vamos para a igreja, hoje não. Não quero, não vou. Vamos lá para o evangelista. Deus me livre, não vou não. Irmãos, precisando de uma oferta para quitar um débito dos irmãos lá da igreja. Irmão, não pago mesmo. Não pago, não dou. É assim, irmãos. A conta chega. E às vezes a gente acha que não chega a conta. E esse será o quê? O dia do juízo final. E nenhuma reivindicação. Mas eu não sabia, irmão Zé. O senhor nunca falou para mim. Irmão Santos, você nunca me disse que era assim, que a coisa ia ser difícil. Não tem mais inocência. Porque em todos os 4 cantos da terra será pregado a palavra do Senhor. Não haverá mais inocentes. Todos conhecerão, mas poucos permanecerão fiéis. Amém, irmãos? Então não tem ignorância. Nenhuma ignorância vai servir de desculpa. Em Romanos 2, capítulo 15, Romanos capítulo 2, versículo 15, fala para nós aqui o seguinte, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Tudo será revelado. E o seu coração conhece a lei, conhece a Escritura, né? Amém? Gravado no coração, né, irmãos? Olha que interessante.
A obra da lei escrita no seu coração. Você mesmo vai ser testemunha de si. Não, realmente eu fiz. Não fui. Não visitei, não orei, não jejuava, não ajudava, negava. Lá no meu serviço falava bobagem, prostituía. Mas na igreja eu estava lá no púlpito, todo. Estava ceiando. Saía da igreja para fora, meu carro ia 200 por hora, fechando os outros, buzinando para os Uber, sai da frente. Mas irmãos, infelizmente, não tem como sentir culpado e triste em nossa consciência. A gente vai sentir mesmo. Não tem como não sentir culpado, não sentir tristeza, porque a nossa consciência vai nos entregar. Então, o que nós temos que fazer? Buscar reconciliar com Deus. Irmãos, é a segunda vez que eu falo sobre isso aqui na mesma semana. Eu não sei. O sentimento que eu estou nesse momento de Deus é que estamos mascarados. Precisamos, irmãos, tirar nossas máscaras. Pode ficar com a máscara, viu, irmão? São máscaras de caráter, máscaras de comportamentos, máscaras de responsabilidade, presença, compromisso. Estamos cada vez mais mesquinhos conosco mesmo, deixando de fazer aquilo que a gente fazia com gozo e com alegria. Mas tem pessoas que são tão perversas, irmãos, tão rebeldes, tão distantes de Deus, que não têm consciência. Esses serão o quê? Vamos ver lá? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o quê? Apostatarão alguns da fé, afastarão, dando ouvidos a quê? A espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém, irmãos? Cuidado, irmãos. Cuidado, pois nós enfrentaremos ainda muitas e muitas mazelas. Mas Deus advertiu sobre este comportamento. Vamos ver lá a resposta bíblica, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. O que fala aqui para nós? Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Não precisa você julgar, não precisa você apontar. Eles vão precariar, eles vão, irmãos, eles vão se perder. Eles vão perecer na sua própria corrupção. O julgamento de Deus é tardio para nós, humanos, mas ele não falha. O julgamento de Deus é a certeza que vai acontecer. No dia do juízo, ninguém pode afirmar que não sabia as suas responsabilidades. Principalmente de buscar a presença, de adorar a Deus e obedecer. Que é o verso 20, né? Lá de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Que fala, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpa, sem responsabilidade, eles sabem. Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Mateus 7, 21 e 23. Quem entra no reino dos céus? Quem lembra dessa passagem? Quem entra no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Esse sim terá parte comigo. E naquele dia muitos dirão, né? Profetizei em teu nome. Não é isso, irmãos? Vou ler o contexto, não, só para contar a história. Expulsei demônios, não é isso? Fiz maravilhas em teu nome. E o que vai acontecer? Nunca vos apartai-vos de mim. Deus sabe. Não precisa você falar. Jesus foi a solução que Deus nos deu, irmãos. Ele deu ao mundo o que mesmo? Seu Filho unigênito. Para que todos que nele creiam fossem salvos, libertos, né? Meu tempo já passou, mas eu queria terminar. E aqui em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, nos fala assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha aí, irmãos. O que a gente precisa fazer? Crer. E o que mais? Obedecer. Seguir. Porque aquele que não crê, não obedecer, não seguir, ele vai sofrer a ira de Deus. É a palavra, irmãos. Mas Deus é amor, eu já falei no início do culto. Só estou retratando biblicamente, para não ficar na minha palavra, e sim na palavra de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, né, entrar no reino dos céus. A gente acabou de já falar isso, né? Mas assim, voltou aqui, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. É necessário obedecer, irmãos. É necessário permanecer fiel. Não com rebeldia. Não com assim, eu vou quando eu quero, quando eu posso. Não faça isso, irmãos. Não faça. A verdade de Deus deve motivar o crente, não entristecer. Porque o Evangelho, a palavra, ela é a verdade. E a palavra vos libertará. O partir do pão e da comunhão com os irmãos tem que nos motivar, irmãos, a permanecermos firmes. E às vezes a gente pega só um pedacinho que me ofende. E eu paro de fazer as coisas que eu gosto. Para Jesus. Não faça isso, irmãos. Continue fazendo para Deus. Não pare de fazer. Amém? Colossenses capítulo 3, o último versículo. Romanos, Gálatas. Colossenses capítulo 3, versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E assim eu encerro a palavra do estudo dessa noite. Filhos da desobediência. Aí virá a ira de Deus. Amém, irmãos? Você pode colocar sobre os seus pés.